Meus amigos, larguem o copo Lagoinha e parem de olhar o trânsito da Avenida Paulista por um segundo. O que eu tenho para contar hoje é mais quente que asfalto de meio-dia no Rio de Janeiro. É uma notícia que está fazendo os generais em Brasília suarem frio e os analistas de mercado na Faria Lima derrubarem o café. Neste exato momento, do outro lado do mundo, no Sudeste Asiático, o pau está quebrando de verdade. Uma guerra real suja e barulhenta entre a Tailândia e o Camboja, que começou em maio de 2025. Caças rasgando o céu, artilharia transformando floresta em serragem. Cenário de filme de terror, mas em agosto o jogo virou. E não foi uma viradinha qualquer, foi uma daquelas reviravoltas de final de campeonato, aos 45 do segundo tempo. A Tailândia botou em campo 200 sistemas de armas que mudaram tudo. E sabem quem fabricou essas máquinas de guerra? O Japão. James, um especialista militar americano, disse que quase caiu da cadeira. Eu não acreditava que o equipamento japonês tivesse essa força toda. A mídia mundial está em choque, gritando que as armas japonesas alteraram completamente o fluxo da guerra. Aquele país que há 70 anos estava reduzido a cinzas e precisava de ajuda para sobreviver, agora é a estrela que todo mundo quer no seu time de defesa. Puxem uma cadeira, peçam uma porção de aipim frito, porque essa história é de arrepiar. Capítulo 1. O inferno na fronteira. Era a manhã de 24 de julho de 2025. O sol mal tinha nascido e já castigava a terra vermelha na fronteira entre a Tailândia e o Camboja. O calor era aquele mormaço úmido que a gente conhece bem aqui nos trópicos, aquele que cola a camisa nas costas. De repente, o silêncio da selva foi rasgado. Não era trovão de chuva de verão. Era morte. O exército do Camboja decidiu que a conversa tinha acabado e abriu os portões do inferno com lançadores de foguetes russos. Imaginem uma vila tranquila, parecida com aquelas cidadezinhas do interior de Minas Gerais, sendo engolida por fumaça preta em segundos. O pânico foi total. Bases avançadas do exército tailandês foram atingidas simultaneamente, como se fosse um ataque coordenado por uma mente doentia. O Camboja não estava para brincadeira. Eles vieram com tudo, morteiros, foguetes e drones zumbindo no ar como mosquitos gigantes, mapeando cada movimento para o abate. Os soldados tailandeses, coitados, ficaram atordoados. Foi um massacre. Bases foram tomadas e civis. Bem, a guerra não perdoa ninguém. 13 pessoas morreram naquele dia, incluindo uma criança de 8 anos. O povo largou tudo, casa, criação, vida, e correu. Dezenas de milhares de refugiados entupindo as estradas, numa cena que partia o coração. O governo tailandês decretou estado de emergência. À tarde, tentaram reagir. Caças F-16 subiram, rugindo como leões feridos. Mas o Camboja tinha sistemas de defesa aérea fornecidos pela China que formavam uma parede invisível. Os aviões tailandeses não conseguiam nem chegar perto. A noite caiu, mas ninguém dormiu. O som de explosões e tiros era a trilha sonora macabra da fronteira. Capítulo 2. A reunião tensa e a decisão no sufoco. Enquanto isso, em Bangkok, o clima na sala de guerra estava mais pesado que o ar de um ônibus lotado no Rio de Janeiro, às 6 da tarde. O ministro da Defesa e os generais estavam reunidos, com as caras fechadas, o suor escorrendo. A situação era crítica. A artilharia russa do Camboja estava moendo as defesas deles. E o pior, se a guerra se arrastasse, a China estava logo ali atrás, pronta para injetar mais armas no Camboja, como um fiador bancando a briga. Os tailandeses olharam para as opções na mesa. Vamos pedir aos americanos ou aos europeus? Alguém sugeriu. O problema era o tempo. Encomendar armas dos Estados Unidos ou da Europa é como enfrentar a burocracia de um cartório brasileiro. Você pede hoje e recebe daqui a 2, 3 anos. A guerra estava acontecendo agora. De que adianta a arma chegar em 2027 se o país cair amanhã? Foi aí que um oficial levantou a mão meio hesitante e jogou a carta na mesa. E o Japão? Ouvi dizer que a Polônia está comprando tudo deles e adorando. A sala ficou em silêncio. Japão? Aquele país dos animes e dos carros confiáveis? Mas os relatórios eram claros. Qualidade de primeira, preço justo e o mais importante, entrega rápida. Era pegar ou largar. Na madrugada seguinte, o telefone vermelho tocou em Tóquio. O Ministério da Defesa da Tailândia foi direto. Precisamos de artilharia autopropulsada e sistemas de mísseis guiados. Para ontem. A resposta japonesa foi impressionante.
Normalmente uma negociação dessas leva anos de papelada. Mas, diante da emergência e sabendo que a Tailândia é uma nação amiga e estratégica, o Japão ativou o modo turbo. O pedido, sem obuseiros autopropulsados e sem sistemas de armas guiadas de precisão. Um contrato gigante. Em questão de semanas as assinaturas foram feitas. Era o jeitinho da eficiência sem enrolação. Capítulo 3. A chegada da cavalaria e o choque de realidade. Agosto, primeira semana. O sol queimava a pista da base aérea tailandesa. Quando os enormes aviões de carga pousaram e as portas se abriram, parecia dia de pagamento. A moral da tropa foi lá em cima. Lá estavam eles, obuseiros novinhos em folha, embalados com aquele cuidado que só japonês tem, e sistemas de precisão que pareciam vindos do futuro. Engenheiros japoneses desceram junto, prontos para ensinar. E aqui entra o pulo do gato. Por que a Tailândia escolheu o Japão e não os Estados Unidos? Meus amigos, é a velha história do custo-benefício que a gente conhece bem na feira. A arma americana é excelente? É uma Ferrari. Mas custa o dobro. E a Tailândia, com o orçamento apertado pela guerra, precisava de algo que funcionasse perfeitamente, mas que não quebrasse o cofre. O equipamento japonês era 30% mais barato que o americano ou europeu, e a entrega era imediata. As fábricas da Mitsubishi Heavy Industries estavam operando a todo vapor, com uma capacidade de produção que deixaria qualquer industrial de São Bernardo do Campo com inveja. O treinamento foi insano. 2 semanas de suor, gritos e aprendizado. Os engenheiros japoneses, com aquela paciência infinita, ficaram lado a lado com os soldados tailandeses até tarde da noite. E a surpresa foi geral, o sistema era intuitivo. Nos testes de tiro, os soldados mal podiam acreditar. 10 tiros, 9 no alvo. Gritou um sargento. Os mísseis guiados? 100% de acerto nos testes. O ministro da Defesa tailandês sorriu pela primeira vez em meses. Eles tinham uma chance. Capítulo 4. A virada no fronte, o Japão entra na briga. Meados de agosto. A fronteira estava um caos. O exército cambojano continuava avançando confiante, achando que a vitória estava no papo. Mas aí o cenário mudou. As 200 unidades japonesas chegaram à linha de frente. Imaginem a cena. O radar detecta um comboio de suprimentos cambojano a 40 quilômetros de distância. Com a artilharia antiga, seria um tiro no escuro. Mas com o obuseiro japonês Type 19. Ah, meus amigos, é outro nível. O comandante digitou as coordenadas. O computador fez os cálculos de vento, temperatura, rotação da Terra. O canhão se moveu sozinho, como um robô. Bum! Em menos de 1 minuto, o drone de reconhecimento enviou a imagem. Os caminhões do Camboja tinham virado sucata fumegante. Erro de menos de 5 metros. Cirúrgico. E a velocidade? Enquanto a artilharia comum dispara 2 ou 3 vezes por minuto, a japonesa cuspia 6 projéteis no mesmo tempo. E com carregamento automático. O soldado não precisava ficar carregando peso nas costas sob aquele calor infernal. Os cambojanos não entenderam nada. O céu começou a chover fogo, mas eles não sabiam de onde vinha. A artilharia japonesa atirava e mudava de posição antes que o inimigo pudesse piscar. É o famoso bate e corre, mas feito com tecnologia de ponta. Depois vieram os caças F-16 com as bombas guiadas japonesas. Essas belezinhas têm asas que se abrem e planam por mais de 100 quilômetros. O piloto solta a bomba longe, bem longe do perigo, toma um café, e a bomba vai sozinha, guiada por GPS, até a janela do quartel-general inimigo. Um centro de comando cambojano, escondido bem fundo no território deles, explodiu do nada. Os generais inimigos correram para fora de cueca, sem entender como foram atingidos. A cadeia de comando do Camboja entrou em colapso total. Capítulo 5. O desespero do outro lado. Setembro chegou e a maré virou de vez. O exército cambojano, que antes parecia um rolo compressor, agora estava em pânico. O medo se espalhou como fofoca em cidade pequena. Ninguém sabe de onde vem o tiro. A precisão japonesa era assustadora. As bombas destruíram as linhas de suprimento. Caminhões de munição explodiam em cadeia, criando fogos de artifício mortais na estrada. Os motoristas cambojanos simplesmente se recusavam a dirigir. A fome bateu. 100 caminhões sem comida. Soldados cambojanos, magros e sujos, começaram a racionar. Uma refeição por dia, depois uma cada 2 dias. A moral foi para o buraco.
Quem vai lutar de barriga vazia contra um fantasma invisível? As comunicações foram cortadas. Unidades inteiras ficaram isoladas, gritando no rádio e ouvindo apenas estática. Cercados, sem munição e sem comida, muitos levantaram as mãos e se renderam. Até os drones chineses que o Camboja usava caíram como moscas. O equipamento de guerra eletrônica japonês fritou os sinais de controle. Os drones ou caíam no mato ou davam meia volta, completamente perdidos. O desespero foi tanto que começou a deserção. Soldados largavam as armas e sumiam na mata. Essa briga não é minha, pensavam. Os hospitais de campanha estavam lotados, sem remédios, um cenário de dor e gritos. Capítulo 6. A diplomacia do teatro e o fim do jogo. Outubro. O governo do Camboja percebeu que a casa caiu. O primeiro-ministro Ramané, com o orgulho ferido, teve que engolir o sapo e pedir ajuda internacional. Foi uma choradeira. Foram à ONU, pediram cessar-fogo, tentaram se fazer de vítimas. Mas o mundo olhou torto. Ué, não foram vocês que começaram atirando foguete em vila civil? Os vizinhos tentaram ajudar. A Malásia pediu calma. E aí entrou Donald Trump, tentando fazer o papel de o grande negociador. Ele tuitou que tinha resolvido tudo, que a paz estava selada. Mas, meus amigos, na prática a teoria é outra. O papel aceita tudo, mas no campo de batalha, a bomba continuava caindo. A Tailândia, mordida e agora armada até os dentes, continuou a ofensiva. Ignoraram solenemente o acordo de Trump e continuaram martelando as posições cambojanas. A China tentou fazer cara feia, soltou umas notas de repúdio, mas no fundo sabia que seu equipamento tinha perdido feio para a tecnologia japonesa. E a Europa? Fez aquele discurso bonito sobre direitos humanos, mas ninguém deu muita bola. Em novembro, a coisa ficou insustentável. Reuniões secretas rolaram em um hotel de luxo em Bangkok. O Camboja queria parar, mas a Tailândia, agora por cima da carne seca, exigia desculpas oficiais e reparações. O Camboja, teimoso, recusou pedir desculpas. A briga continuou, mas o resultado já estava decidido. Capítulo 7. O mundo abre os olhos, o boom japonês. Dezembro. A guerra virou um impasse sangrento, mas uma coisa estava clara para o mundo todo. O equipamento japonês não é brincadeira. Não era mais teoria de laboratório. Era prova de fogo real. A Filipinas foi a primeira a bater na porta. Ei, queremos essas bombas guiadas também. Eles têm suas próprias tretas com a China no mar e viram que o material japonês funciona. A Malásia, a Indonésia e até o Vietnã começaram a fazer fila. Todo mundo queria um pedaço dessa tecnologia que é precisa, confiável e não custa os olhos da cara. A Tailândia, satisfeita da vida, dobrou a aposta. Fechou um segundo contrato ainda maior, mais 150 obuseiros, mais bombas, mais radares. As ações das empresas de defesa japonesas dispararam na Bolsa de Tóquio como foguete em dia de festa. Até a Europa, vejam só, baixou a crista. A Polônia já tinha comprado, agora a Romênia e a Bulgária estavam de olho. O Oriente Médio também entrou na dança. Arábia Saudita e Emirados Árabes, que têm dinheiro para queimar, convidaram os japoneses para conversar. Em 2025, as exportações de defesa do Japão bateram recorde histórico. O mundo percebeu que o gigante adormecido acordou. Olhem para a história, meus amigos. Em 1950, o Japão era terra arrasada. Fome, destruição, humilhação. Eles dependiam das sobras dos americanos para ter o que comer e com o que se defender. Quem diria que 70 anos depois, eles estariam vendendo as armas mais modernas do mundo? Essa virada começou lá nos anos 70, quando decidiram que não podiam depender de ninguém. Com aquela disciplina que a gente admira e às vezes estranha, eles estudaram, copiaram, melhoraram e criaram, passo a passo, do primeiro rifle nacional ao submarino invisível. É uma lição de vida, não é? É a tal da volta por cima que todo brasileiro respeita. Eles transformaram a necessidade em virtude. A geografia difícil e as ameaças constantes viraram laboratório para criar armas perfeitas. Hoje o Japão não é mais o país que pede ajuda. É o país que fornece a solução. Com tecnologia civil misturada com militar, chips de videogame controlando mísseis, eles criaram uma indústria imbatível. Para 2027, a meta é estar entre os 4 maiores exportadores de armas do mundo. E pelo andar da carruagem, ninguém duvida. Essa é a história de um povo que nunca desistiu, que apanhou, caiu, levantou e agora está no topo. E quer saber? O mundo está mais seguro ou mais perigoso?
Isso eu deixo para vocês discutirem na mesa do bar. Mas uma coisa é certa, o samurai trocou a espada pelo microchip, e ele está mais afiado do que nunca. Fim da transmissão. Um abraço a todos.